A UFMG vai sediar um novo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia voltado à inteligência artificial e à cibersegurança. O INCT-IA Cyber vai reunir pesquisadores de várias áreas e instituições para desenvolver soluções contra ameaças digitais e promover uma cultura digital mais segura. E para explicar os objetivos do projeto, nós estamos agora com a coordenadora do Instituto, professora Michele Nogueira. Olá, Michele, boa noite para você. Boa noite, Mayara, Luiz. Um prazer estar aqui com vocês. Michele, o que representa para Minas e para o Brasil sediar um Instituto Nacional com foco em inteligência artificial e cibersegurança? Bom, esse é um tema extremamente relevante, não apenas para o Brasil ou para Minas, mas para o mundo inteiro. E sediando esse instituto aqui em Minas Gerais demonstra, né, toda a força e toda a importância que nós temos em relação à pesquisa. Então, avançar nessas áreas em termos de pesquisa, nós estaremos no que tem de mais importante hoje dentro da área de cibersegurança a ser tratado, que é exatamente o avanço nesses ataques cibernéticos e a possibilidade deles em utilizar IA, ou seja, inteligência artificial, para aprimorar as suas técnicas. Então, o que nós vamos fazer é exatamente avançar todo o conhecimento dentro dessa linha de pesquisa e mais uma vez, né, colocar Minas Gerais e o Brasil à frente em relação a essas pesquisas. Sibeli, existe um dado de que 5% das empresas... Desculpe. Michele, eu falei o quê? Sibeli. Desculpa, Cyber. Michele, desculpe. Existe um dado de que 5% das empresas no Brasil têm capacidade de enfrentar esses desafios, né, de ataques cibernéticos, e isso independe, inclusive, do setor, é um número geral. É muito pequeno, não é? As empresas dormiram no ponto ou realmente nós ainda não chegamos nesse ponto de maturação para que elas entendam a necessidade de investir em cibersegurança? Luiz, é exatamente esse o ponto, né? Muitas vezes a cibersegurança ela é deixada como algo secundário, ela é deixada como algo que não é importante, não é relevante. E as empresas não consideram como investimento ou como uma necessidade de realmente investir na proteção dos seus sistemas. A questão é que cada vez mais que nós utilizamos sistemas digitais, que é o que vem acontecendo nos últimos anos, e isso, como você mencionou, independe do setor em que a empresa ou que a instituição ela está envolvida, ou seja, hoje nós somos forçados a usar sistemas digitais, cada vez mais que esses sistemas eles permeiam a nossa sociedade, mais relevante se torna a importância de protegermos esses sistemas, assim como nós fazemos com as nossas casas, com o nosso patrimônio concreto físico, né? E isso precisa também se repercutir no meio virtual. E isso as empresas parecem que não conseguiram ainda entender essa necessidade. Mas eu acredito que nos próximos anos, né, como nós temos visto, não por algo que seja proativo, infelizmente, mas nós temos observado um aumento significativo do número de ataques. E essas empresas, elas começam então a olhar agora a cibersegurança de uma outra perspectiva, uma perspectiva de que elas sim precisam colocar a cibersegurança em primeiro plano. Começaram a entender que é mais barato investir antes do que remediar depois, né? Agora, Exato. a Lei Geral de Proteção de Dados aumentou a responsabilização das empresas pelos dados que elas trabalham, pelos dados que elas computam? Sim, a Lei Geral de Proteção dos Dados, ela, apesar dela não envolver a cibersegurança por completo, ela só permeia uma parte da cibersegurança, que é a questão da privacidade dos dados, ela já foi um marco muito relevante para impulsionar investimentos nessa área, porque se trata, apesar de ser ainda, como eu falei, uma pequena parte da cibersegurança, que é a questão da privacidade, mas ainda assim a lei ela força essas empresas a buscarem por soluções de uma forma proativa. E não apenas, né, em termos de proatividade na proteção, mas também na responsabilização
caso esses dados venham a ser vazados, dados de pessoas, usuários, clientes, que possam, então, em caso de vazamento, as empresas elas serão responsabilizadas por isso. Então, isso força essas empresas a buscarem por medidas que protejam os seus sistemas digitais. Professora, o Instituto, ele pretende integrar aí diferentes áreas, direito, psicologia e ciências sociais, para pensar essa segurança digital de uma forma mais ampla. Como é que isso vai ser feito? Nós observamos nos últimos anos, isso não é exatamente um segredo dentro da nossa área de cibersegurança, que quando nós falamos de proteção, essa proteção ela precisa envolver um dos elos que é considerado um elo mais fraco, que seriam as pessoas. Então, uma vez que nós incluímos agora na geração, na criação de medidas protetivas, também como as pessoas funcionam, como que elas utilizam esses sistemas, como que elas precisam ser conscientizadas, nós estamos também trazendo ou fortalecendo esse elo que em geral é considerado mais fraco, dentro dessa criação das proteções. Então é necessário que a gente faça investigações na forma, no comportamento das pessoas, na forma como elas usam esses dispositivos, nas questões legais, como o Luiz acabou de trazer, que é a questão da geração de leis que forcem então as empresas a não ficarem apenas no aspecto tecnológico, mas também nos aspectos legais e sociais que envolvem esses sistemas. Professora, tem um estudo recente da Peers Consulting, foi publicado há poucos meses, que fala que esse mercado de cibersegurança movimentou quase 17 bilhões de reais no Brasil ano passado. É uma iniciativa dessa, ligada a uma universidade federal, ela pode ter também o objetivo de diminuir um pouco o custo desse tipo de operação, o custo desse tipo de investimento. E aproveitando, só para emendar, existe um percentual já, uma ideia de um percentual que as empresas estão dedicando do seu orçamento para investir nesse tipo de solução? Bom, um instituto como esse, com certeza, vai beneficiar muitas instituições aqui em Minas e no Brasil com as soluções que vão ser geradas e criadas. Não só as soluções, mas também a conscientização que nós buscaremos com esse instituto. Então, a conscientização das pessoas no uso individual, a conscientização das instituições em buscar por soluções que muitas vezes já existem e que elas não conseguem ainda implantar no seu dia a dia e que é importante, tá? Às vezes não são tão caras assim como elas imaginam. Tá? Então, o Instituto ele parte dessa criação de soluções inovadoras e avançadas, obviamente, que é o foco principal, mas também ele parte para essa questão da conscientização e de trazer essa informação para mais próximo da sociedade de uma forma geral. Então, isso por si só, acredito que vai ter um benefício em relação a esses percentuais que você menciona, ou esse investimento, né, essa necessidade de investimento ou redução dos custos que são resultantes de ataques pela capacidade de proteção. Tá? Então, isso por si só, nós acreditamos que vai reduzir esses custos provenientes de ataques cibernéticos. Mas, obviamente, por um outro lado, esse instituto, ele com as suas parcerias, né, com as empresas parceiras, elas também motivam essas empresas a buscarem ou trazerem mais investimentos, num primeiro momento, em termos de pesquisa, para que a gente possa criar mais proteções, mais soluções relacionadas a esse aspecto. Não existe uma definição de percentual que a empresa ou que uma determinada empresa, né, ou um conjunto de empresas reserva para esse aspecto da cibersegurança. Infelizmente, cada empresa hoje ela define um percentual, muitas vezes isso nem é divulgado, porque acaba sendo uma vantagem competitiva em relação a outra empresa, que depois vai fazer uma certa divulgação de quem investe mais ou que consegue proteger de uma forma mais efetiva
os seus sistemas. Então, esses percentuais acabam muitas vezes não sendo de fato divulgados, mas existe hoje sim um percentual que essas empresas vêm cada vez mais reservando para questões de cibersegurança, e dentro do Instituto nós temos parceiros da indústria que também estão dispostos a financiar e a trazer, né, recursos que possam ajudar na construção dessas soluções. Professora, eu me lembrei de um episódio que aconteceu em São Paulo, em janeiro deste ano, que acabou tomando aí as redes sociais, o noticiário, porque uma empresa que estava pagando cerca de R$ 500 para escanear a íris das pessoas e acabou gerando fila e muita gente que não tem noção, né, de cibersegurança, como você disse, a maior parte dos usuários não sabe do que se trata e por isso é o elo mais fraco. Esse tipo de instituto, ele ajuda a informar as pessoas, a conscientizar as pessoas de que essas ferramentas, né, nesse caso especificamente de escaneamento da íris, por exemplo, que serve como uma digital, né, no ambiente online, esse tipo de oferta, ela pode ser muito perigosa. Como que vocês vão atuar na conscientização do usuário? Sim, esse é um dos principais objetivos do Instituto, trazer essa conscientização, fortalecer ações que já são realizadas hoje no Departamento de Ciência da Computação da UFMG, em termos de conscientização de cibersegurança. Nós vamos, então, potencializar com as ações que virão do próprio Instituto, né? A própria trazer essas informações nas redes sociais, mas também cursos, treinamentos de uma forma mais fácil e acessível para que as pessoas possam entender os riscos e também como se proteger diante de situações como essa que você mencionou e muitas outras que nós observamos no meio, né, no dia a dia do nosso leigo, vamos dizer, de um público mais amplo em termos de uso de sistemas digitais. Uma questão recorrente, inclusive, que eu trago como exemplo o próprio uso ou a definição das senhas, né? É um ponto que nós sempre reforçamos, mas nós percebemos ainda senhas fracas, senhas que são muito fáceis de serem identificadas. Então, esse é um ponto só para exemplificar essa questão da conscientização e que, no caso específico da senha, por exemplo, né, não adianta termos soluções extremamente avançadas, definições de proteções extremamente relevantes, se o usuário por si ele chega e coloca uma senha que é muito fácil. Então é esse fato, né? Por isso que eu mencionei essa questão do elo mais fraco, porque apesar de todo o respaldo tecnológico e do avanço tecnológico, se não existir essa conscientização e trouxer também a população, as pessoas, os proprietários, quem está à frente, né, os dirigentes das instituições, em conjunto com essas ações, não tem sentido, porque vai continuar tendo uma abertura ali para atacantes explorarem.